E isso, acredito que para nós é uma sensação de vitória. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que você assista os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você clicar aí no link que tem aí na aba Comunidade, que você cai direto no nosso grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e também no Twitter, @radar_Vascaíno. E se você quiser ajudar mais, você tem a opção de fazê-lo através da chave Pix para o Banco Inter, e a chave é noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. E também tem aqui o QR Code, é só você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bem, o Vasco da Gama jogou ontem e empatou com o Palmeiras em 2-2. Confesso a vocês que no início do campeonato, até a fala do Maldonado aí no início do vídeo, né, eu concordo com ele, em parte, e vai ter uma fala que ele vai colocar daqui a pouco, em que ele diz que teve várias pessoas que achavam que o Vasco não ia pontuar. Eu era um deles, e graças a Deus eu queimei a língua, já que o Vasco encarava o Atlético Mineiro e o Palmeiras nas duas primeiras rodadas do campeonato, e pelo que a gente tinha visto de treinamento do Vasco, inclusive aquele jogo patético contra o Atlético de Minas Gerais, deixou a gente bastante preocupado com relação ao segmento do Campeonato Brasileiro. Mas, graças a Deus, o Vasco está aí com 4 pontos, calando a boca de muita gente, como a gente já até falou, até a minha, e estamos aí firmes e fortes, tentando aí fazer um campeonato, como o próprio Abel falou, né, o Abel Braga, naquela entrevista, que o Vasco vai fazer um campeonato digno. Agora vamos ter calma. O Vasco vai ter uma partida aí contra o Bahia na próxima segunda-feira. É um adversário que não deve propor o jogo, e aí a gente vai ter um parâmetro melhor de como o Vasco vai jogar essas partidas quando ele tem que propor o jogo. A gente sabe da dificuldade do time, até porque não tem um meio de campo criativo, não tem um camisa 10 específico para fazer isso, mas a gente espera aí que o Barbieri encontre alternativas para a sequência do campeonato, principalmente nessas partidas em que o Vasco vai ser obrigado a propor o jogo, né? Bom, com relação ao jogo de ontem, o Vasco jogou bem o primeiro tempo, principalmente, encarando o Palmeiras, partindo para dentro, abriu 2-0 de novo, como fez contra o Atlético Mineiro, mas depois ele foi recuando, tomou pressão. Dessa vez, o Léo Jardim não fez os milagres que fez em Minas, e aí o empate saiu e o Vasco poderia até ter perdido o jogo, que o Palmeiras teve chances aí para virar a partida. O Vasco também, depois das alterações, equilibrou mais um pouco o jogo, teve também algumas chances ali para fazer o terceiro gol. Foi um jogão, um jogo, né, com uma intensidade muito grande. Uma coisa que me deixou aí meio, vamos dizer assim, chateado, foi a presença do público pagante no Maracanã, que deu apenas 59.863, se eu não me engano. Eu esperava mais, eu esperava pelo menos aí uns 65 mil, e por que não até os 70 mil, já que a torcida do Vasco lota sempre, né? Todo jogo do Vasco é a lotação máxima, e aí eu esperava mais gente no Maracanã. Mas valeu, 60 mil praticamente, o Vasco deu uma resposta aí, e agora vamos ficar de olho nessa licitação do Maracanã, que amanhã, se eu não me engano, amanhã acaba esse TPU para Fla-Flu, e eles entraram com a medida aí pedindo a revogação
Olha, tá uma confusão isso aí, rapaz, mas vamos lá. Bom, ainda falando do jogo de ontem, na coletiva de imprensa, o auxiliar técnico Maldonado respondeu algumas perguntas e eu separei elas aqui para que a gente possa acompanhar também. Vamos lá. O Vasco mais uma vez abriu vantagem sobre o adversário, mas desta vez levou o empate. Esse ponto conquistado dá para lamentar pelo fato do time abrir 2-0 e levar o empate? Ou não é um ponto para se lamentar, já que foi um duelo contra uma das equipes mais fortes, não só do Brasil, como da América do Sul? E aí, Maldonado? Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, né? Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os dois jogos, né? Os dois jogos fortes, com quase os últimos dois times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma e conseguimos um grande resultado contra o Atlético, e hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América, e isso acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso, e é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. Agora, na sequência, ele vai responder o porquê da demora para fazer substituições. A gente queria manter a estrutura do time. A gente sabia que em algum momento a gente podia utilizar o Luca em outra posição, só que a gente não esperava que o Peck fosse sentir naquele momento e obrigasse a gente a fazer a troca. Mas a gente tinha que contrarrestar algumas mudanças que o Palmeiras fez também. Soltou seus dois laterais também, então isso faz com que a gente tenha que recuar também os nossos pontas para poder fazer a marcação. Mas a mudança mais ou menos era isso, manter o nosso meio de campo forte, e infelizmente a gente não esperava que o Peck fosse sair, aí tivemos que fazer essa troca. Maldonado, o auxiliar técnico do Palmeiras reclamou muito do estado do gramado do Maracanã. Realmente o gramado fez a diferença nessa partida? Faz diferença, né? Ontem teve jogo aqui também, né? Depois desse jogo as pessoas entrou para arrumar o campo, mas a gente sabe que não está nas melhores condições possíveis. E para nós também atrapalha, né? Porque a gente quer também um jogo rápido, um jogo mais dinâmico, e muitas vezes isso acaba atrapalhando a nossa sequência, ou a sequência da jogada. Você acha que faltou um pouco de equilíbrio para segurar a vitória? Não, eu acho que não. Como eu falei, nós estamos enfrentando uma grande equipe. Nós fizemos tudo que estava no que a gente treinou na semana, nesses dias que a gente se preparou. Encontrar os espaços onde a gente podia atacar, mas como eu falei, infelizmente a gente jogou contra uma grande equipe que te leva também, às vezes, você a recuar demais inconscientemente, mas a gente sabe que o nosso trabalho, nós estamos no caminho certo, porque como eu falei, ninguém dava nada para o Vasco que ia conseguir resultados positivos nesses dois jogos. No segundo tempo, o Rodrigo saiu e entrou o Marlon Gomes, e o meio de campo ficou mais solto, com mais qualidade na saída de bola. Ficou nítido que o Vasco voltou para a partida após essa alteração, mesmo contra uma equipe que estava colocando o Vasco nas cordas. Você acredita que essa formação seja a ideal para ser a titular com Andrei, Jair e Marlon? É uma opção. A gente trabalha com várias opções ali no meio de campo. Nós sabemos que o Andrei
tem um desempenho muito melhor quando ele sai para o jogo, né? Ele consegue atacar bem esse espaço. Já o Rodrigo é um cara que fica mais, é mais fixo, ele dá o equilíbrio para o time. Mas em algum momento a gente abre um pouco mão do Rodrigo para poder ter uma qualidade melhor para poder ir para frente, né? Para atacar. No caso do Marlon também, que tem essa qualidade, a gente consegue ter uma estrutura boa no meio, com 3 jogadores rápidos e com qualidade. Então, é uma mudança que a gente sempre pensa e tudo depende do jogo que a gente for enfrentar. Os gols saíram de jogadas que percebemos que foram ensaiadas durante o período de treinamento. Isso foi feito de forma pensada pela qualidade do adversário ou não? E outra pergunta, o Vasco tinha algum planejamento de pontos visando essas 2 primeiras rodadas? A respeito da primeira pergunta, a gente sempre vem trabalhando essas opções no ataque, tanto com Pedro, com Alex. A gente procura muito explorar a qualidade dos jogadores, né? Tanto do Alex, que tem uma arrancada boa, uma qualidade boa. E a gente sempre pede para, toda vez que a jogada foi definida, a gente pelo menos chega com 2, 3 na área para poder levar perigo para o adversário. Então é uma sequência de jogadas que a gente vem trabalhando, e hoje deu certo nessa bola do Pedro. Depois a gente sabe que foram 2 jogos muito difíceis, tanto do Atlético como com o de hoje contra o Palmeiras, mas a gente fica com a cabeça tranquila, porque sabemos que foram 2 jogos difíceis, sabemos que também que nós temos muito a melhorar, mas hoje acredito que nosso time está cada vez mais forte, cada vez está mais entendendo como é que é jogar um futebol mais agressivo, e isso que a gente fica feliz, porque a gente está vendo uma evolução boa nos nossos jogadores e estamos trabalhando para que isso possa ser uma referência nossa, né? Que encarar todos os jogos do mesmo jeito para que a gente possa chegar o mais alto possível nesse ano. A gente era ganhar todos os jogos. Essa é a mentalidade nossa, mas sabemos que enfrentamos equipes que são, logicamente, no papel são muito mais fortes, né? Mas a gente nunca planeja os pontos, mas a gente entra os 2 jogos para ganhar. E para finalizar, qual a sua análise sobre a importância de Gabriel Peck para o time? O Peck, ele é um menino que está tendo um desempenho muito bom dentro da equipe. A cada jogo ele vem construindo a carreira dele ali. É um jogador que dá muitas alternativas para nós, para poder utilizar ele tanto na parte da frente ali, como ele também tem essa transição de acompanhar os laterais, como foi o caso de hoje. E cada vez mais ele vem crescendo, ele tá mais maduro do que foi o ano passado. Até o início dele hoje tá bem melhor, e a gente fica feliz porque ele está tendo uma evolução muito boa. E um menino ainda que tem 20, 21 anos, então estamos muito felizes com o desempenho dele, e a gente quer que ele possa manter isso ao longo do campeonato. Bem, minha gente, diante de tudo que você ouviu aí do Maldonado, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário. Realmente, o Vasco, no meu modo de ver, pela circunstância da partida, somou apenas 1 ponto, deixou de ganhar os 3. Mas pelo adversário, a gente sabe a qualidade do Palmeiras, o Vasco somou 1 ponto, e é um ponto, sim, que a gente tem que comemorar, porque vai ter vários jogos aí que o Palmeiras vai ganhar fora de casa e o adversário não vai conseguir pontuar contra o Palmeiras. E o Vasco conseguiu abrir 2-0 e, infelizmente, deixou empatar, mas mais pela qualidade técnica, talvez, do Palmeiras, do que pela própria deficiência do Vasco. E o PEC está calando a boca de muita gente. Essa semana o Canelas vai voltar para a live, vai encher a nossa paciência com o PEC, e a gente vai ter que aturar o Caneludo falando do Gabriel Peck, que não pode sair desse time. Aliás, ontem o Orediano, quando entrou, fez uma grande jogada também,
deu uns dribles ali desconcertantes pelo lado direito da defesa do Vasco, partindo para o ataque, mas infelizmente só ficou nisso. Também o garoto teve pouco tempo, parece que tem uma boa qualidade técnica e vamos aí aguardar para ver, dar tempo ao tempo, para ver como é que o Orediano vai desempenhar aí a sua função dentro dessa equipe. Bem, minha gente, lembrando a você que logo mais às 22 horas a gente estará de volta com a nossa live especial. Hoje a nossa live é às 10 da noite e aí a gente vai conversar mais sobre o jogo de ontem e os acontecimentos de hoje do Vasco. Se você não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho. Um forte abraço e valeu!